paz do Senhor. Êxodo capítulo 25. Versículo 10. Êxodo capítulo 25, versículo 10. Os irmãos querem saudar aos pastores, missionários, ministros que estão ligados conosco no Japão, na Suécia, na Alemanha, em vários outros países do mundo, assistindo essa escola bíblica no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no México. São muitos, são milhares. Os irmãos querem saudar a todos esses missionários que, com fome da palavra, e às vezes sozinhos, encontram nesta escola um verdadeiro oásis, uma universidade, coisa linda. Os irmãos verdadeiramente, de coração, querem saudá-los, se é verdade, digam glória a Deus. Todos os amigos que pediram essa saudação estão saudados em nome de Jesus. Nossa escola está sendo transmitida pela internet para o mundo inteiro, meus irmãos. Capítulo 25 de Êxodo, verso 10 em diante. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado e de 1,5 côvado de altura. Você pode observar aí que a caixa da arca é essa, de madeira de cetim ou acácia. E ela tem a largura, vocês estão vendo aí, ela tem comprimento e ela tem altura, a caixa. Porque ela é um tipo de Cristo, da encarnação de Cristo, o homem que se fez servo, sendo primeiro Deus, depois se fazendo como homem e depois vivendo como homem para ser um exemplo para nós. Mas ele tem altura, ele tem largura e ele tem comprimento, a caixa. Depois vocês vão ver, agora, no capítulo 25, verso 17. Acompanhe comigo. Também farás um propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca. Ele não está feito colado à arca. Ele tem que ser livre da arca. Porque o propiciatório é o tipo do trono de Deus. E ele é de ouro puro. Está escrito aí no verso 17. Seu comprimento, você vê o seu comprimento, será de 2,5 côvados. Vá no verso 10 e você vai ver que a arca, ela também tem um comprimento de 2,5 côvados. Se quiser observar isso aí na sua Bíblia com a caneta, você pode fazê-lo. Então, ele é do mesmo tamanho em comprimento. E depois, a largura de 2,5 côvados. Você pode ver também no verso 10, que concorda com o verso 17. Que a sua largura é de 2,5 côvados. E termina, e não tem altura. Não tem altura. 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura. Mas ele não tem altura. Diga para mim por quê? Porque o trono de Deus não tem altura, ele é altíssimo. Ele é altíssimo. Então não dá para medir a altura de Deus, a altura do trono. Como homem, ele tem medida, tem largura e tem altura. Mas como Deus, altura não. Por isso, altíssimo é. No esconderijo do Altíssimo nós nos escondemos. Então sente-se e mantenha a sua Bíblia aberta e vamos ver o que Deus tem para nós nesta manhã. Os irmãos podem perceber nesse texto que na largura e no comprimento, pastor Dueto, ele não tem 1 centímetro a mais nem a menos do tamanho da medida da caixa. Então a caixa, ela recebe sobre ela
Vou repetir porque é importante. Cada frase que eu vou falar para vocês é sumamente importante, então encaixa uma na outra. Vou repetir. O propiciatório, que é o trono de Deus, é o tipo do trono de Deus, ele se encaixa perfeitamente na caixa. Por quê? Porque tudo que eu tenho de Deus é de acordo com a medida que eu tenho para suportar. Se a minha caixa é de 2,5 metros, então você vai ter uma tampa de 2,5 metros. Claro que aqui não é 2,5 metros, eu estou só dando um exemplo, um que saiu da minha boca. Se a sua caixa é de 3 metros, então Deus vai se revelar em 3 metros sobre você. É você que diz: eu te suporto, Deus, até aqui. Aqui eu suporto. Mas Deus não vai fazer nada, nem tribulação, nem glória. Veja bem, nem tribulação, nem glória maior do que você possa suportar. É a sua caixa que diz: posso suportar 2,5 metros, nem mais nem menos. Ela vai se encaixar ali. Por isso que nós temos que prosseguir em conhecê-lo. E esse conhecimento vai à medida do nosso crescimento. E à medida que o nosso crescimento vai se manifestando, e o caráter e a nossa caminhada vai sendo trabalhada por ele através da vida, da universidade da vida e das circunstâncias adversas e as boas circunstâncias da vida, vão formando em nós um caráter. E esse caráter vai sendo uma caixa preparatória para receber aquilo que Deus tem. Mas Ele não dá para nós mais do que nós podemos suportar, jamais. Todas as vezes que nós pensamos que nós já temos algo maior do que nós podemos suportar, aí nós caímos, porque o peso é maior e ele rebenta a caixa. Ele destrói a caixa. E aí vem a soberba, porque a própria soberba, ela arrebenta o seu pedestal. Porque o seu pedestal não pode suportar. No dia em que Davi matou o Golias, ele não ficou com a espada do Golias, mas a espada do Golias era o prêmio dela. E o sacerdote Emelec pegou a espada, envolveu no éfode e foi e guardou lá onde ficava o tabernáculo. Depois de mais ou menos 19 anos, que ele já estava fortalecido, já tinha músculos, já havia passado grandes lutas com Saul, fugindo e se preparando com o seu exército, aí Deus disse para ele: agora você já tem força para levantar a espada, porque no tempo em que você matou o gigante Golias, você só podia carregar 5 pedrinhas. Essa é só para poucas cabeças, não é para todas. Então você carrega 5 pedrinhas e já quer que Deus te dê a espada, que pesa quase 49 quilos? Um saco de cimento que pesava a espada, quase. E ele pesava 49? Como você vai levar um peso tão grande? Aí você quer uma grande igreja, sendo que você nem para a congregação serve? Não, tem que falar assim, porque só assim que vocês reagem. Vocês não pegam logo na filosofia. Eu estou tentando ser filósofo, mas vocês não estão querendo. Então aí tem que pegar firme lá embaixo, dá logo o nocaute. Para você entender. Você quer pegar a espada do irmão, que já passou a luta, né? Ele está já no Fusion, e você ainda está no Fusca, mas você já viu que ele passou para estar no Fusion? Mas ele já quer carregar a espada, mas ele não carrega nem as 5 pedras. A medida que Deus te dá, em glória e em honra, é a medida da capacidade da caixa. Pergunta para o teu irmão, como é que está a tua caixa? Pergunta, tem vergonha dele não? Como é que está a tua caixa? Ela aguenta? Olha, irmãos, pesava tanto o propiciatório de ouro batido, pesava tanto, pastor Manuel, pesava tanto, que Deus teve que mandar, ele pensou
no laboratório dele, ele pensou que tipo de madeira ele tinha que pôr. Escolheu entre todas, nenhuma aguentou. Aí ele disse, só acácia. Digam por quê. Digam com vontade, que eu estou com vontade de falar. Porque ela tinha nós. E os nós, no meio da madeira, segurava e fortalecia mais a madeira. Quando é madeira de pinho, é pastorzinho furreca. Não tem nó, experiência, não tem história. E tem mais, é tão forte que Deus nem deixou aparecer, porque senão ele diria, está vendo quantos nós eu tenho aqui de experiência? Eles cobrem de ouro para não aparecer. Porque tem uns caras que vêm e falam assim, bate no peito, 50 anos de ministério. De verdade, ele só tem 2. 30 anos de ministério, só tem 3. Porque o resto, ele só excluiu, matou, acabou, arrasou, desafundou a igreja. É igual o pregador, que ele prega 1 hora, 40 minutos ele enrola. No finzinho que ele quebra o galho. Vocês sabem que vocês estão vendo os pregadores aqui. Então, como é que está a tua caixa? Ela tem nó? Ela tem experiência? Você pode contar? O trono de Deus, ele é a honra sobre esse homem encarnado, que é a caixa, que é a natureza humana. Porque ele diz assim, no livro de Esdras, quem de vocês aqui viu, e também no livro de Ageu, viu a primeira casa na sua glória? Não é nada em comparação àquela, não é assim que está escrito? Pois a glória da última casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque o templo de Salomão é tipo de Cristo quando ele estava com o Pai em glória. Ouro. E na oração dele, logo no início do capítulo 17, ele diz, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes. Porque agora eu estou no templo de Zorobabel. Uma diferença muito grande, porque os sacerdotes olhavam para o templo de Zorobabel e diziam, não é nada, cadê o ouro? Cadê a arca? Cadê a prata? Porque eles queriam um novo templo igual ao templo que era antes. Mas não podia, porque ali era Cristo encarnado. Era o Cristo que deixou, que colocou no altar a sua divindade. E agora estava ali como o templo de Zorobabel, pobre aparentemente. Mas ele disse, é nessa casa que a glória será maior do que a primeira. Aí você vê a diferença do que é uma caixa. Sendo o propiciatório, verso 17, o trono, eu queria compartilhar com meus amados irmãos nesta manhã, das pessoas que tiveram experiência com o trono. Anote, por favor, é muito importante para o nosso enlevo espiritual nesta manhã. Verso 17, farás um propiciatório de ouro puro. Preste atenção que nessa página da sua Bíblia, logo na parte de trás, no verso 24, preste atenção, que não é à toa que Deus colocou o propiciatório aí. Não olhe para mim, olhe para a sua Bíblia. Não precisa olhar para mim, olha para a Bíblia. Aí, no verso 17, no mesmo lado da página, lá atrás, quer dizer, a página, porque eu estou mostrando a vocês o capítulo 25, mas eu quero dizer, é o 24 da sua página, na outra página atrás. Você vai perceber que a primeira vez na Bíblia que Deus revelou o seu trono a um homem, que foi chamado Moisés. Capítulo 24. Algumas coisas desse trono, desse propiciatório. E onde era a caixa? Era o Monte Horebe. O Monte Horebe foi como se fosse a caixa do trono, porque foi a única vez que o propiciatório foi revelado de uma forma tão palpável, tão real, foi aqui no Monte Horebe. Capítulo 24. Algumas coisas relacionadas ao propiciatório aqui, real, não tipo, real. Capítulo 24.
Depois disse o Senhor: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú. Vocês estão percebendo aí? Que ele levou Arão, Nadab e Abiú. Você percebeu, irmãos, que as pessoas que se rebelam conosco são aquelas que têm maiores privilégios? São as que a gente dá para elas oportunidades de estarem conosco. Mas elas invejam a nossa comunhão com Deus. E também os nossos privilégios e os nossos deveres. Elas invejam até nossas tribulações. Ele não podia nunca, meu pastor, dizer: você nunca me revelou Deus, você nunca me levou nos melhores restaurantes. Quem foram os camaradas que se rebelaram a seguir Nadab e Abiú? Deus deu oportunidade para eles verem o que ninguém viu: o trono de Deus. A primeira revelação do trono de Deus. Nadab e Abiú, veja aí. 70 anciãos ficaram mais longe inclinados. Está no verso 1. Deus também revelou aos jovens. Isso aqui é uma grande mensagem para o congresso de jovens. E o verso 5. Enviou certos jovens dos filhos de Israel. E eles ofereceram sacrifícios. Eles não eram sacerdotes ainda, porque esses aí eram jovens que ele escolheu aí. Ninguém nunca teve esse privilégio. Porque o sacerdócio ainda não havia sido estabelecido aí. E ele pega os jovens, venham. E ofereceram um sacrifício. Depois foi que ele fez um reciclagem, colocou só a tribo de Levi, por causa do capítulo 32, que vocês sabem do bezerro de ouro. E nesse trono aconteceu algo incrível nesse trono. Que é o mesmo trono, mas foram as coisas que aconteceram nesse propiciatório. O que aconteceu? Verso 6. Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto, do pacto, leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. No verso 8 Moisés diz assim: tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse, aí está, presta atenção muito agora. Aqui. Quando Moisés fez isso, diz assim o texto: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco sobre todas as palavras. Isso aqui. Jesus leu esse texto aqui, pastor Dueto. E quando ele chamou os seus discípulos à mesa, ele fez algo incrível em relação a isso, contrapondo essa parte, porque Moisés pegou o sangue e pôs em 2 bacias, declarando que a primeira bacia é o antigo pacto, é o Antigo Testamento, e deixou a outra bacia para Cristo. Hello? Meu Deus. Como que eu provo? Dê um pulo, deixa alguma coisa marcando aqui, aí onde você está, e vá para Mateus 26, que você vai perceber que Jesus usa as mesmas palavras aonde Moisés parou. Porque Moisés disse: se levantará um semelhante a mim, dizendo o seguinte, o resto que ele vai fazer. Mateus 26. Vocês estão aí? Mateus 26. Vocês estão aí mesmo? Lá vai. Aí diz assim, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e lembrou de Moisés, da outra bacia. Pastor. Ele jogou, aspergiu sobre o povo, pegou o sangue daquela primeira bacia, que é o antigo pacto, disse: este é o concerto que Deus faz convosco. Jogou, aspergiu. Aí, agora Jesus vai fazer o seguinte, dirigente: se eu não vou aspergir, bebei. Porque o sangue de touro é aspergido, mas o sangue do Cordeiro de Deus é tomado, é bebido.
senhor tem aí, pastor? O senhor tem o verso 26? Dá esse privilégio para nós, meu pastor. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. 27, né? E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Quem está entendendo o mistério? Voltando para as duas bacias. Quem disse para Moisés: pega duas bacias, uma você asperge e a outra você deixa? Todas as verdades que ele coloca, por exemplo, quando chega na hora da morte dele, ele diz assim: quem tem espada? Pedro disse: Senhor, aqui está. Temos duas. Ele falou: está tudo bem, com essa basta, o novo antigo e o novo antigo, as duas. Você tem uma espada dobrada na sua mão, você tem duas bacias, você tem duas espadas. E com elas, isso basta fazer a obra. Só que com uma diferença: esse sangue não é espargido sobre a sua vida. Esse você tem comunhão com ele, você bebe esse sangue. Uma mensagem para a ceia do Senhor. Porque esse sangue passa para dentro de você. Não é mais uma aspersão. É uma comunhão. É uma intimidade de Deus em ti. Voltando para o texto de Êxodo. Eu tenho, diante desse trono, eu tenho sangue, eu tenho bacia, eu tenho aspersão, eu tenho oportunidade para os obreiros, mesmo sabendo que eu sei que eles vão se rebelar. Eu tenho jovens. Nesse trono, Deus está abrindo uma porta tremenda diante da sua presença, para mostrar que Ele é acessível no seu trono. E no verso 11, diz assim, verso 11, no final do verso 11, viram a Deus. Eles comeram e beberam, eles participaram de uma ceia, a primeira ceia, com sangue e com pão. Da mesa, isso mesmo, dos velhos. É lindo quando a gente vê aqui nesta pleiade, a cabeça branca e as cabeças pretinhas, as amendoeiras florindo e os outros que ainda estão indo para lá, porque na mesa do Senhor, pão e vinho, isto é, ninguém gosta de pão velho, mas o vinho, para ser bom, tem que ser velho. E o pão, para ser bom, tem que ser fresco. Então está aí o jovem e o velho na mesa do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse o pastor. O que nós vemos aqui também no trono? Uma tábua, as duas tábuas. Moisés começa, porque quase ninguém fala disso, porque é um certo temor, mas eu tenho que falar sobre isso, mostrando para vocês que não importa a glória que eu tenho no ministério, eu tenho que me cuidar para que eu não perca a honra lá na frente. Digam para mim como? Diga. Moisés não estava no trono, não era o principal de Deus, ali, do ponto de vista humano? Ele não recebeu aquelas duas pedras? E o que ele fez com as pedras? Ele se impacientou E as quebrou. e as quebrou. Deus não disse nada. Mas Deus não mandou ele quebrar as pedras. Mas Deus não... Sabe quando a gente fica entalado com o obreiro da gente, aí a gente quer falar, mas a mulher da gente diz, não fala.
Mas o cara quebrou as duas pedras. Mas eu não te mandei você quebrar as pedras. É muito ruim, irmão. Nós devíamos ter falado. Deus deve ter colocado a mão na cabeça e deve ter dito, devia ter falado para ele não ter quebrado a pedra, porque ele vai ferir a rocha duas vezes agora. Como eu não repreendi ele das pedras, ele vai ferir a rocha duas vezes. E quando ele ferir a rocha duas vezes, ele não vai entrar na terra. Então, para salvar a vida dele, deixa eu falar logo agora. A gente não gosta de ser chamada a atenção na primeira vez que a gente faz a coisa errada. A gente reclama. Mas é para que a gente não fira a rocha duas vezes. Já disse para vocês que isso aqui não são para todas as cabeças. São para algumas. Vocês estão aí? Ele quebrou. Moisés, por que você fez isso? Não faça isso de novo. Aí eu não feriria a rocha outra vez. Porque as pedras foram tiradas da mesma rocha de Meribá. As pedras foram tiradas da mesma rocha de Meribá. Por quê? Porque a rocha era Cristo e a palavra era Jesus. No livro de Deuteronômio diz que ele era a palavra. E ele vai e arrebenta a palavra. É o mesmo que fere a rocha. Feriu a rocha duas vezes. Aí Deus disse, porque você feriu a rocha agora, você não vai entrar na terra. Com toda a experiência que você teve no trono, com toda a glória que você teve de ser a mente brilhante de todas as honras da tipologia, da celebração da tipologia bíblica, que é a coisa mais linda que tem na Bíblia, você vai só subir no monte, dar uma olhada de longe. E fica orando, porque talvez, lá no Novo Testamento, eu te mando descer com Elias, só para quebrar teu galho. Quem está aí? Deus pode responder uma oração impossível, como disse o colega ali. Ele disse que Moisés não ia entrar na terra. Aí Deus quebrou o galho dele, disse, vai com Elias para você parar de aqui, está me enchendo a minha paciência, desce lá. E quando ele chega lá, sabe quem ele vê? A palavra. O Meribá. Aí ele disse, você está vendo esse camarada aí que está em glória, tudo aí? Pois é, você não queria ver a minha glória? Então estou te explicando por que eu não te mostrei a minha glória. Porque eu não posso mostrar a minha glória sem Cristo. Eu só poderia te revelar a minha glória através dele. E você me feriu ele duas vezes. Agora ele vai ter que morrer na cruz, eu vou ter que mandar 2 testemunhas na frente. Você viu o prejuízo que você me deu, rapaz? Quem está aí? Tem jeito de se levantar a mão direita assim? E dar um glória a Deus e dizer, Deus me livra. A nossa ira pode ser responsável por privilégios que nós nunca vamos ter. Deus teve que arredondar a precipitação de Moisés. Quebrar o galho dele. Porque ele era chamado por decreto, aí todas as coisas concorreram para o bem dele. Porque quando a gente é chamado por decreto, não é igual por concurso. Concurso todo mundo faz aí. Alguns passam e outros não. Por decreto é canetada. Quem está aí? Pergunta assim meio carinhosamente para o seu irmão. O chefe não fez uma canetada para você, não? Porque se fosse pela tua glória, você estava lascado. Você nem passaria no concurso. Carlos Andes, tu é pura canetada, tu não tem jeito. Carlos não pode faltar aqui não. Às vezes quando eu estou com o Carlos lá na secretaria do pastor, eu pergunto para os pastores assim, só gosta do Carlos? Ele falou, mais ou menos. Só o pastor Veiga que disse que gosta. Eu te amo, Carlos. Você tem sido uma bênção para o meu ministério. Vocês estão aí?
A segunda pessoa que viu o trono. Ah, tem uma coisa aqui que eu não posso passar. Vocês estão aí? É a nuvem. A nuvem, como que eu ia deixar de falar da nuvem do trono? Porque a gente faz fumaça, mas Deus é noivo. Aqui. Obrigado. Deus é nuvem. Quando eu estava fazendo a tradução do capítulo 6 de Isaías, eu descobri lá, pastor Veiga, que lá é nuvem, não fumaça. Assim, e o fumo enchia o templo. Dá até uma ideia de que Deus é meio fumante. É porque o camarada pensa que Deus está inalando. Isso é besteira. Isso aí é forte. Nuvem. Nós fabricamos louvor. Nós não fabricamos fumaça. Nós fabricamos nuvem de glória. Todas as vezes que você vê, está escrito nuvem. Não está escrito fumaça. E lá no livro de Isaías está escrito assim: e a nuvem encheu o templo. Mas algumas traduções dizem assim: e a fumaça encheu o templo. Fumaça é nossa. Nós que queimamos nossas madeiras. Mas o louvor, essa visão dos serafins, veja o texto comigo no texto, que é a glória. Vocês podem observar, não posso deixar de falar da nuvem. Aí está, no capítulo 24, acompanhem comigo. Verso 14. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a voz, e eis que Arão e Ur ficam conosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, está escrito aí, ó. A nuvem, aleluia, cobriu o trono. Era interessante esse assunto da nuvem, porque quando dava 6 horas, quem que dava o clique para acender? Porque diante dos olhos do povo, pastor Veiga, a nuvem deixava de ser nuvem para ser... Ela prendia em fogo. Todos os dias às 6 horas. Digam para mim, quem fazia isso? O sacerdote. Quando o sacerdote entrava no santo lugar, que ele pegava e acendia o candeeiro, no momento em que ele acendia a primeira luz, a nuvem lá em cima também acendia. De manhã cedo, às 6 horas em ponto, ele tinha que correr lá para o santo. E ele vinha com o espevitador e ele apagava. E quando ele apagava, lá em cima também, a glória se transformava em nuvem para o dia. Porque o mesmo pastor que acende o fogo, ele também tem poder de apagar. O fogo não queima. O fogo não queima no candeeiro 24 horas, só queima 12 horas. Depois ele apaga para meditar, apaga para orar, apaga para pensar, apaga para viver, apaga para estar com sua família, apaga para se divertir com a sua família. Ele não vive o tempo todo orando. Ele não vive o tempo todo falando em línguas. Ele não vive o tempo todo na igreja. Ele tem também os seus compromissos pessoais. Às vezes é difícil terminar um culto, mas você tem que terminar. Agora, esse homem que foi acostumado à nuvem, começou a se acostumar com ela e ele, sou o homem da nuvem. Entre os 6 dias, no 7º, a glória de Deus vem e se manifesta. E Deus diz assim para ele: você vai construir agora um tabernáculo? Você vai construir agora um tabernáculo? Você vai construir um tabernáculo? E vai levantar um homem chamado Arão para trabalhar a sua autoridade, debaixo da sua autoridade. E depois que você tiver terminado todo o tabernáculo, quando o tabernáculo estiver pronto, eu vou descer e a minha nuvem vai entrar sobre aquele tabernáculo. Mas antes que ela entre, você mete Arão lá dentro, ele vai ficar lá dentro e a nuvem vai descer.
E a nuvem desceu. Quando Moisés ia entrar, Deus, você não. Você não vai entrar, fique de fora. Estava acostumado à nuvem, agora Deus está dizendo para ele não entrar, porque a nuvem não ia deixar. Nós temos que respeitar os momentos dos nossos colegas, quando Deus está dando a eles a honra. Nós temos que aprender a ficar do lado de fora, sem tomar a cena. Já disse para você. Muitas vezes a gente não se alegra com a alegria do outro colega. E Deus está dizendo, Moisés, essa nuvem não é para ti agora. Nessa você não pode entrar. A honra é dele. E quantos irmãos que estão querendo se meter na nuvem do outro? Vamos ver no capítulo 40. E você não se aguenta. A inveja, irmãos, é o maior pecado nosso de pastor, é a inveja. Dor de cotovelo. É, o maior pecado dos obreiros. O inveja um dos outros. Inveja um dos outros, sim ou não? Você aí muitas vezes, quando você chegar lá na glória, você não vai encontrar muitos colegas que você pensa que poderiam encostar. Inveja. Qual tem sido a luta nossa hoje? Qual tem sido a luta nossa hoje? Veja o texto, capítulo 40, verso 34. Veja o texto. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Moisés não entrou. Veja o texto do capítulo 33, Êxodo capítulo 33, verso 7. E tomou a tenda da congregação e a estendeu para si fora do arraial, desviada do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas até entrar na tenda. Verso 9. Olha o texto. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. Veja o texto, a porta da tenda. A nuvem já não estava mais lá com ele. Houve um ponto decrescente. No monte, ele estava no meio da nuvem. Agora, a nuvem já está na porta da tenda dele. Depois, no capítulo 40, a nuvem o impediu de entrar. 3 pontos importantes que eu queria mostrar. Repetindo. O homem que estava acostumado com a nuvem, agora a nuvem está dando sinal para ele. Estou na porta. E por último, lá no capítulo 40, não entra na nuvem. Fica de fora. São os estágios do orgulho ministerial, que muitas vezes se manifestam porque você está tão acostumado que você vai vendo esses estágios acontecer. E você fala para o obreiro: ei, a nuvem está na tua porta já, rapaz. Você está acostumado com ela, no meio dela, mas a nuvem está sendo na porta. Mas a pessoa não sente isso, porque os órgãos vitais do nosso corpo, quem entende medicina aqui, entenda isso, que os órgãos vitais não sentem dor. O coração não sente dor, o rim não sente dor, pulmão não sente dor, fígado não sente dor. Nenhum dos órgãos vitais sentem dor, nenhum sente dor. Mas por que eu digo eu estou com dor no rim? É o músculo que está ligado ao rim, aos órgãos vitais, o músculo que está sentindo dor. Ele que sente o dor pelos órgãos vitais.
Então aquele irmão que ora por ti chega e diz: pastor, obreiro, está andando mal. Você está andando mal. Mas o órgão vital diz: que é isso, rapaz? Eu sou autoridade aqui, rapaz. Você não vê que eu sou o coração, que eu sou o fígado, que eu sou o rim? Vai sentar, você não sabe de nada. Mas o músculo está dizendo: Deus, tem misericórdia. Mas a liderança muitas vezes não quer sentir isso. Aí chega aquela velhinha de 2 dentinhos, que é a única que fica na igreja, sentada, orando por você. Tem misericórdia do nosso líder, Senhor. Ajuda ele. Porque o coração é muito orgulhoso, irmão. Coração sabe tudo. Coração. O fígado. Não tem... Por que Deus pôs o fígado na gente? Por que não pôs fígado na pombinha? Porque a pombinha só come o que ela tem que comer. Ela não come nada que não é para comer. E Deus sabia que a gente ia comer coisa errada. E põe um fígado aí para quebrar o galho desse, senão eu vou morrer. A nuvem. Estágios. A mesma coisa que aconteceu com Moisés, aconteceu com Israel. A glória do Senhor saiu e foi para o muro. Saiu do templo e foi para o muro. Do muro foi para a montanha. E a montanha voltou para o trono. Só virá lá em Ezequiel 43, que aquela nuvem que saiu vai descer depois no 43 e vai voltar para o templo de novo. Mas quanto tempo vai passar para que isso seja restaurado? Meus irmãos, os nazireus, a Bíblia fala sobre os nazireus, e diz que a lei do nazireu era não beba nada do fruto da vide, isto é, vinagre incluía. O mosto incluía, o vinho muito menos, muito mais. Qualquer fruto, nem a casca, nem a folha da videira. Está escrito lá. Segundo, não te aproximarás de um morto. Nenhum. E depois, não cortarás a trança da tua consagração, cabelo. Para o homem, é vergonhoso manter o cabelo grande. Mas ali é uma tipologia de que eu estou disposto a passar vergonha pelo Evangelho. Quanto aos corpos mortos, que representam as pessoas ruins, que a gente se relaciona, que só transmitem coisas ruins. Você senta na mesa, elas só sabem falar mal das pessoas. Transmitem morte o tempo inteiro. Você senta com elas, elas só sabem criticar. Elas veem tudo que você fez de errado, menos o que você fez de certo. Elas só te tentam denegrir. Você não se aproxima delas e você pergunta: por que será que eu não tenho amigos? Você só fala isso. Corpo morto. E o consagrado se afasta dele, porque é corpo morto. E o primeiro, o vinho, os prazeres dessa vida. Tem muitas coisas dos prazeres dessa vida que Paulo disse, são lícitas, mas não me convém, porque eu sou nazireu. E como consagrado ao Senhor, eu não vou tomar, não vou beber, não vou pegar. É uma abstinência em glória de honra no altar. Sansão. Quando Sansão nasceu e cresceu, o primeiro erro que ele cometeu foi se aproximar de um corpo morto. E a Bíblia diz que ele não avisou para o pai dele, nem para a mãe dele. Diga por quê? Porque ele teria que ir para o sacerdote, porque diz a Bíblia que se o nazireu se aproximasse de um morto, ele tinha que ir lá para o sacerdote, confessar para o sacerdote e dizer: eu me aproximei de um morto, corta a minha trança para que nasça cabelo de novo.
porque eu quebrei a trança da minha consagração. E teria que submeter o sacerdote e dizer, eu tenho que cortar porque elas perderam o seu poder. Porque o texto de Números diz assim, número 6 diz assim, e perderá o poder da sua consagração se aproximar de um corpo morto. Então, se ele se aproximou de um corpo morto, ele teria que voltar, falar ao pai dele, e o pai dele ia levá-lo ao sacerdote. O sacerdote ia pegar uma navalha, ia cortar o cabelo dele, e o cabelo dele ia crescer de novo. E o que ele fez? Ele escondeu dos seus pais. Aquele cabelo que ele estava agora, não tinha poder. Tinha poder diante da carne, mas não diante de Deus. E o que aconteceu? Deus falou assim, já que você não foi lá no sacerdote cortar esse cabelo para eu restaurar o teu ministério, eu vou mandar uma mulher para cortar. Todo mundo mete o pau em Dalila. Mas veja desse ponto de vista para você ver. Se você não se humilhar ao seu líder e dizer, ora por mim, me perdoa, me ajuda, corta esse cabelo velho que não presta mais, arranca essa barba velha do tempo passado e ora por mim, que cabelo novo vai acontecer, vai nascer uma nova unção na minha vida, o meu ministério vai tornar outra vez, me tira essa miséria da minha cabeça, eu confesso, eu quero que o Senhor me ajude. Mas ele não faz, o orgulho não deixa. Aí, ele canta com cabelo velho, prega com cabelo velho, dirige com cabelo velho, fala com cabelo velho, se relaciona com cabelo velho, é pai de cabelo velho, dirigente de cabelo velho, presbítero de cabelo velho, e aquele cabelo não presta mais. Aí Deus diz assim, quero salvar a tua vida. Já que você não quer se submeter, Dalila, traz uma navalha. Raspa tudo. Raspou tudo e ele foi lá para o sofrimento público que não era para ele ter. Deus queria tudo no particular. Mas já que você não quer, vai para o público. E lá no público, ele ora e diz, Senhor, já rasparam meu cabelo, faz crescer de novo. E ele se segura nas tuas colunas. E foram mais os mortos na morte do que na vida, para dizer o seguinte, você nasceu para terminar o seu ministério, mas a glória que você vai ver só na morte, para que você não volte a fazer o que você fez antes. E alguns obreiros, só nos últimos minutos da vida, é que a glória de Deus se manifesta na vida deles, nos últimos momentos. Vocês estão aí? O próximo que viu o trono. 1 Reis, capítulo 22. Este viu um trono de forma diferente. Não foi como Daniel viu, com Cristo entrando. Não foi como Isaías, que também é tremenda aquela parte do trono de Isaías. Não foi como Ezequiel, que viu o trono em movimento. Não foi como João Evangelista, que viu o trono na glória, no céu, estabilizado, pronto. Já com Cristo sentado à destra do Pai. Que são essas pessoas que viram o trono. Esse homem viu o trono, como nós estamos vendo hoje. Como? Veja o texto, verso 17, acompanhe comigo. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, esses não têm Senhor, torne-se cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu, que ele nunca profetizará de mim o que é bem, senão mal? Então ele disse, ouve pois. O profeta se aborreceu aqui, eu sinto até o aborrecimento dele. Que ele diz assim, então disse ele, profeta, já que você quer que eu fale a verdade, eu queria até quebrar o galho, porque o camarada foi lá buscá-lo. Quem eram esses profetas? Pastor Zé Wellington, nos capítulos anteriores, a gente sabe perfeitamente que Elias matou todos os profetas de Baal.
E não ficou nenhum, como diz a Bíblia. Quem eram esses novos profetas? Quase 400, que diz a Bíblia. Quem eram eles? De onde desapareceram? Será que foi da noite para o dia? Não. Eram profetas de Deus. Mas quem liderava esses profetas? Tinham 100 profetas, irmãos, porque Obadias, ele era mordomo de Acabe. Ele pegou 100 profetas, escondeu de Jezabel. E quando os profetas de Baal morreram, ele foi lá e soltou os 100. Agora vocês estão livres. Agora é a hora de vocês. Mas façam coisas boas. E eles ficaram muito felizes porque eles só comeram pão e água. Agora vão comer da casa do rei também. E quando eles começaram a comer da casa do rei, se corromperam também. Só ficou um que não quis comer. 99 tinham acabado de comer pão e beber água durante vários anos. Quando eles saíram de lá, disseram assim: para onde nós vamos agora? Disse, os profetas de Baal morreram, está vacante o local lá para profeta. Vamos para lá. Eles foram. Chegaram lá, comeram a comida, começaram a comer a comida do rei, e se corromperam. E Micaías disse: eu não quero comer, vou embora daqui. Foi para a favela dele. Chegou longe. Meus irmãos, alguém foi lá e disse: Micaías, olha, o rei mandou te chamar, porque Josafá disse: não tem profeta de Deus aqui não? Já pensou você ter quase 400 homens, irmãos? Mais do que todo mundo que está aqui. Todo mundo profetizando que ele ia ganhar a guerra de Ramote e Gileade. E o Josafá olhou assim e disse: tem homem de Deus aí? Não, mas ele não disse assim: eu que estou melhorando. Ele disse pior. Ele disse: tem pelo menos só um. Aí disse assim: tem um que só fala mal de mim. Esse é esse aí, pode mandar buscar. Quem pode dar um glória a Deus aí, porque é fácil. Aí é que dos 99 chefes, dentre os 400, quase 400, foram lá e pôs a mão no ombro dele e veio andando com a mão no ombro. Você sabe, quando o cara vem andando com você na mão no ombro, é porque ele vem tentando te enrolar. Cuidado. Irmão, quando o teu pastor andar com você assim, na mão no ombro, você, rapaz, você se afasta assim um pouquinho e diga: o que é que o senhor quer? Vai te mandar bem para longe, para o exílio. Você está disputando com ele. Olha, aí o texto, o cara foi lá, pôs a mão no ombro dele e veio andando. Micaías, é o seguinte: você tem que falar bem, porque todos nós estamos falando bem. E o rei está esperando que você fale uma palavra boa. Vai e fala. E ele: vive o Senhor, que tudo aquilo que Deus me disser, eu vou falar. Vocês estão aí? No caminho, ele mudou de ideia e disse: vou concordar com esses profetas. Porque se eu concordar, por minha palavra, Deus vai dar até... Porque Deus, irmãos, ele vê na autoridade do profeta o que o profeta diz, daquele que ele ama. Daquele que ele ama, tudo que você disser, ele faz. Porque ele te ama e você tem comunhão com ele. Disse: então tá bom, eu vou lá. Chegou lá e disse assim: Acabe, vai que Deus vai te dar vitória. Se ele parasse ali e deixasse ser arrogante, ele não ia morrer com uma flecha. O cara foi tão vivo que ele disse para o colega dele, Josafá: você veste a veste de rei e eu visto a de soldado. Porque ele tinha certeza que ele ia ser procurado. Meu irmão, na noite anterior da guerra, Deus falou com o rei da Síria e disse assim, para os 12 chefes deles, disse assim: vocês não vão para guerrear para matar ninguém não. Vocês só procurem o rei. No outro lado ele disse assim: estou desconfiado que esse cara vai me procurar. Vamos fazer o seguinte: você, Josafá, veste a veste de rei e eu de soldado, tá certo? Pobre do Josafá, vestiu, caiu numa fria. Mas foi numa fria, porque os caras correram atrás dele. E vamos mandar de esquerda, certamente esse é o rei. Ele disse: eu sou Josafá. Aí eles disseram: então vai embora, seu Josafá. Nós não queremos Josafá. Aí eles disseram: vamos embora, vamos terminar. Aí o soldado diz assim: eu estou com a última flecha aqui, vou jogar para cima. E o cara pegou a flecha e... a flecha. O espírito
maligno que tinha chegado diante do trono disse assim: eita, era essa que eu queria. Aí os... Quem teleguiou a flecha? Se ele tivesse dito, tá bom, Micaías, fica com essa palavra. Mas ele disse assim: fala com a verdade, rapaz. Aí isso aqui é a verdade? A verdade é que você vai morrer. Até que eu queria te ajudar. Você vai morrer. Vai dar tudo errado. Aí ele disse: eu vi o trono de Deus. Preste atenção agora. Capítulo 22. Eu vi todo o trono de Deus. Perdão, eu vi o verso 18. É o 19. Vi o Senhor assentado sobre o trono. Ele está no trono. E todo o exército do céu estava junto a ele. Isso quer dizer que todos os anjos, não faltou nenhum. Todo o exército dele estava no trono. Preste atenção aí. A sua mão direita e a sua mão esquerda. E Deus chegou e disse assim: estou com um problema, pessoal. É porque a gente pensa assim que sempre o nosso líder, ele não quer opinião, ele não quer ajuda. Mas Deus está dando um show de capacidade, de humildade. Ele levanta assim: Deus, está tudo bem? Tudo bem. Tudo na paz? Tudo na paz. O senhor está meio preocupado, Deus? Eu disse: eu estou. Estou preocupado. Disse: alguém pode me dar uma ideia de como é que eu mato esse cara? Aleluia. Aí chega um anjo e fala assim: Deus, o Senhor é o todo-poderoso, o Senhor é o grande, o Senhor é o chefe, você pode fazer o que o Senhor quiser. Aí Deus sabe o que ele faz, meu colega? Deus diz assim: o cara se vestiu de pó e cinza anteontem, andou de pó e cinza, o cara se humilhou. O que eu faço? Talvez não é verdade, vai lá e vê. Não, eu mesmo vi que é verdade. Ele se humilhou depois que ele ouviu a palavra. Eu não posso matá-lo. Ele se humilhou. Vai contra a minha justiça. Ele andou em pó e cinza, se implorou, andou vários anos. E agora? Isso é Deus. Aí um grupo, pastor, falava de um jeito: faz isso. E Deus: não dá, vai quebrar minha justiça. E o outro fala: isso também não vai dar. E Deus se aborreceu e falou: não tem ninguém aqui que pode dar uma opinião. Cada um vem dar uma opinião de um jeito. E apresentou-se um espírito maligno. E o espírito maligno veio dando risada: Deus, santidade, já estive com o Senhor, já trabalhamos juntos. Só faz o seguinte: Já fiz parte da sua equipe. Já fiz parte da sua equipe, né? eu serei um espírito maligno na boca de todos os seus profetas. Já pensou? Os profetas tinham comido pão e água na mão de Deus. E agora Deus vai permitir que aqueles camaradas sejam usados por espírito de mentira. E Semaías diz: por que eles estavam mentindo? Porque um espírito de mentira da parte de Deus foi enviado. E Deus disse assim: podem ir que vocês vão prosperar. Aonde é que Deus dá autoridade para um demônio prosperar? Mentiroso, prosperar. Eis a pergunta. Nossa igreja está vivendo esse momento. Sim. Diga por quê. Tem muitos lá fora que estão com o espírito de mentira nas suas bocas, divulgando mentira contra a nossa obra. E vocês têm visto, têm andado o Brasil inteiro. Onde eu chego tem um grupinho do contra.
Eu olho para eles, todos eles estão na miséria. Os carros não prestam, as igrejas caídas, vazias. Eles não sabem nem de onde eles são. Estão completamente perdidos pela força do espírito de mentira. E tem muitos buzinando no ouvido da gente aqui. Lá embaixo, na hora de tomar café. Aquele pessoal que não sobe. Aí você diz, mas eles estão falando certo. O que eles estão dizendo tem lógica. É. Espírito de mentira. De Belém. Aí você diz, mas por que esse grupo? Mas não é nada, isso que eu quero dizer. Tudo que eu disse é só uma introdução para o que eu quero dizer agora. Vocês estão aí? Lá vai. Estão prontos? Diga que você está pronto. Por que que os anjos estão confusos? Por quê? Por que que os anjos não têm uma opinião correta para dar para Deus? Por que Deus ficou triste com eles? Porque eles não tinham uma opinião correta. Resposta: enquanto nós que somos os profetas de Deus estivermos desunidos na nossa opinião, Deus não pode operar com poder como Ele quer operar. Vou repetir de novo. Enquanto cada um de nós estiver falando uma coisa contra a outra, Deus não tem como operar. Aí Deus tem que pegar o espírito maligno. Meu, Deus está cheio de anjo e tem que pegar espírito maligno para operar? Que Deus é esse? Que não tem anjo de Deus? Por que que eles não podem operar? Porque você senta do lado do colega. Está os pregadores aqui falando, irmão, o outro colega está do lado, não concordo com ele, não concordo com ele. Não... É incrível, eu senti esses dias aqui, irmãos. É uma desgraça isso, tem que acabar. Passa bilhetinho, ontem eu peguei 2. Pastor pregando aqui, se lascando aqui, irmão, trazendo uma palavra. Mas a opinião está... Os profetas da Assembleia de Deus estão divididos. Sofre o homem de Deus, porque ele não pode ser inimigo nem de um nem de outro. Agora tem que colocar uma bolinha, amigo do pastor, para identificar quem é amigo, porque o negócio está tão feio. Os profetas estão divididos. Os anjos de Deus não podem operar. Mas assim diz o Senhor, lá em Brasília, o que aconteceu com Senaqueribe vai acontecer outra vez. Vocês vão ver a glória de Deus como nunca viram, porque agora o Senhor disse: basta, basta, basta. Já chega, já chega. Quem é profeta de Deus aqui está de acordo que nós só temos uma liderança. Fique de pé aqui agora.
Nós não somos do PCC, não tem governo paralelo, o governo é de Deus, Ele que colocou o homem, Ele que tira quando Ele quiser. Não tem embaixacinado com Ele, tem união. Quando 2 ou 3 concordarem em meu nome, isso será concordado no céu. E por isso que os anjos estavam confusos, porque eles não estavam de acordo na terra. Por isso os anjos de Deus não estavam em acordo no céu. Dá um abraço no seu irmão profético e diga que você está comigo então. E deixa de graça, para de onda, rapaz. Deixa de conversa fiada. Sente-se. Se quiser falar em língua, fala. Se quiser dar glória, dê glória. Chama o nome do seu companheiro que está lá atrás, lá na frente. Chama aí, eu quero ver se você é homem mesmo. Chama, fulano de tal, olha Deus aí no negócio. Fala aí pro seu companheiro. Fala aí pro seu companheiro. Olha Deus aí. Vocês imaginam, irmãos, aquele espírito maligno chegando lá no meio das esquinas do diabo, falar assim: olha, teve culto no céu e foi eu que fui usado. Isso não é uma vergonha, irmãos? O jactaneio desse demônio, como é que ele não se orgulhou, pastor Sérgio da Paz? Porque não tinha ninguém de Deus que pudesse ser usado por Deus. Por que você foi usado? Fui usado porque não tinha ninguém de Deus que tivesse dado ou capacidade de dar uma opinião. Será que você não vê que tem um governo paralelo? Nadab e Abiú subiram no templo, subiram no trono. Nadab e Abiú estiveram no trono. O primogênito e o posterior. Vai chegar a tua vez, camarada. E talvez quando chegue, você morra no mesmo dia. Você não pode causar tanta dor para assumir uma posição. Você não pode causar tanto sofrimento para adquirir uma posição que Deus ainda não te deu. Porque quando você assumir a sua posição, a dor que você causou será multiplicada 7 vezes mais. Você já pensou? Você só era um para aquele que você queria matar. Agora serão 7. Por isso, diz o texto, Salomão, Deus arranjou inimigos. Haddad arranjou inimigos para ele todos os dias do seu ministério. Ele foi um homem que não fez nada para ninguém. Imagina quem faz. É Deus que coloca o presidente da república. O Lula pensou que ele podia colocar a Dilma e manipulá-la. Se arrebentou. E agora? A mulher está fazendo um governo de paz. O povo brasileiro está amando a presidente. Ninguém quer saber de Lula mais. É porque você coloca o presidente. Aí você diz assim: eu vou morrer. Aí você manda 10 mil reais para minha esposa depois que você assumir a congregação ou a igreja. O cara nunca vai lembrar nem da sua mulher.
Porque não é você que vai cuidar dela, é Deus. Meu sogro, 50 anos de ministério. Pastor, não te dá tanto. Passa a igreja para mim. Ele nem lembra de vez em quando. Pastor Célio que leva uma comida para ele. Vocês estão vendo? Você começa a preparar caminho para o seu futuro. Porque você não confiou em Deus, nem porque você plantou também. Então você não vai colher. Mas se você plantou, vai vir de onde você menos espera. A Bíblia diz, quantos peixes foram aqueles que eles pegaram? 253. Quanto? 340. Vocês têm certeza? Diga aí. 153. 153. Quando foi nos dias de Neemias, quem lembra de Neemias? Neemias foi assim. O povo chamou Neemias e disse assim: nós queremos te dar um salário, Neemias, porque você é o governador. Aí Neemias disse assim: quanto é isso? Aí Neemias disse: não quero não. Deus vai cuidar de mim. Eles ficaram tristes porque Neemias não quis receber. A Bíblia diz que Deus levantou 150 nobres que traziam víveres, comida, carne, moedas, dinheiro para ele. E ele viveu melhor do que se ele tivesse recebido um salário. Então 150 é o tipo da provisão de Deus. Então Deus deu 153 peixes para eles. Por que 153? Não era 150? Mas tem o do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus vai cuidar de ti. Amém? Deus abençoe.